Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com Eduardo Serrano Rocha. Doutor Eduardo Rocha é advogado, milita na área trabalhista já há 35 anos e conosco vai falar aqui sobre reforma trabalhista, já os reflexos da sua implantação e conversar também a respeito do 5º Constitucional. Você sabe o que é o 5º Constitucional? A gente vai explicar para você daqui a pouquinho no nosso Boa Tarde, Cidadão. Doutor Eduardo Rocha, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Robson. Boa tarde, ouvintes da Band. Boa tarde, equipe do programa. Nós ficamos à sua disposição. Primeiro, agradecer pela oportunidade que você nos dá de explicar realmente ao cidadão, principalmente, né, os advogados, óbvio, têm esse conhecimento, mas, na verdade, a eleição dá-se-á pelo voto exclusivo dos advogados e advogadas, mas é bom que se transmita, né, para as pessoas que têm interesse o que é o 5º Constitucional, por que é que ele existe e desde quando ele existe nas nossas Constituições. Eu acho também que é importante. Assim também como o tema que não quer calar, que é a reforma que já vai fazer 2 anos, não é? E evidentemente é uma lei que, óbvio, tem que ser aplicada. Mas eu fico à sua disposição e do ouvinte e do telespectador para as perguntas que forem feitas, para que nós possamos, dentro do possível, da nossa capacidade de conhecimento, respondê-las. É muito humilde. Doutor Eduardo Rocha, eu gostaria de saber a sua avaliação, né? Que reflexão você faz em relação já a esses praticamente 2 anos de implementação da reforma trabalhista, né? Que tem recebido, por um lado, algumas críticas, por outro lado, há pessoas que elogiam, mas qual é a reflexão, de modo geral, que você faz em relação à prática da reforma trabalhista? Eu parto da seguinte premissa: a reforma trabalhista, em algum momento, ela teria que ocorrer. Na verdade, ela é um reclamo de muitos anos. Até por quanto, se você imaginar nossa Constituição trabalhista, digamos assim, né? Seria a CLT, né? Que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela é de 43. Né? Nós estamos em 2019. Quando foi feita a reforma foi em 2017. Por óbvio, ela guardava coisas anacrônicas. Pra você ter uma ideia, foram mudados algo em torno de 100 tópicos da CLT. Havia uma proibição de que menores de 18 anos e maiores de 50 anos não pudessem negociar suas férias. Você imagina que o homem de 50 anos em 43 já era quase que um idoso, não é? Até porque se morria mais cedo, né? Houve uma evolução. E isso ainda continuava no texto da lei. Então precisou de algumas reformas nesses tópicos. De outra banda, tem coisas que a maioria da comunidade jurídica não concordou e vai ter a acomodação natural de uma lei nova. Agora mesmo teve um julgamento no STF que entendeu que não poderia haver o trabalho da mulher grávida ou gestante num ambiente de ordem insalubre. Isso foi corrigido. O ministro que foi o relator foi o ministro Alexandre de Moraes. E, salvo engano, foi quase que unânime, ou talvez com um voto contra, que eu não me lembro quem foi o ministro que votava contra. Então, essas correções, o próprio judiciário vai ter como aplicar. O que é que houve na prática, que é um reclamo muito grande, principalmente dos advogados trabalhistas, né? E eu sinto na pele, porque eu sou advogado trabalhista há 35 anos. Houve uma diminuição das demandas. Essas demandas foram diminuídas em algum momento porque se estabeleceu a sucumbência. E o que é a sucumbência, para quem está nos acompanhando entender? A parte que entra com a demanda, o que é acionado numa demanda e se defende, se ela for perdedora naquela ação, além de pagar a outra parte, ela tem que pagar os honorários sucumbenciais para o advogado ou advogada que foi da parte vencedora, a autora ou réu. No caso da Justiça do Trabalho, reclamante ou reclamado. E a parte também sucumbe, hoje, o próprio reclamante. Então, houve uma diminuição de qualquer sorte de algumas reclamações, né, que às vezes feita até por termo, de quem pediam coisas que estariam fora da realidade do que realmente aconteceu no contrato de trabalho. Isso ocorreu e isso houve uma diminuição, por conseguinte, do número de ações trabalhistas. Mas o grande drama que o Brasil enfrenta não foi a reforma trabalhista. Porque quem gera emprego
e gera demandas na Justiça do Trabalho é a economia aquecida. Se nós tivéssemos uma economia pujante, por exemplo, na construção civil, que você sabe que emprega muita gente, e toda obra tem começo, meio e fim. Se contrata muita gente e também se demite muita gente ao término das obras. E isso gera algumas rescisões que não foram feitas de forma correta. Vai gerar demandas e vai se contratar advogados trabalhistas para que se buscar esses seus direitos. E de outra banda vai se procurar advogados trabalhistas que advoguem o empregador também. Não há essa, pelo menos na minha visão, não deve existir essa ideologia. Você é advogado de quem ele procura. Como a gente tem no linguajar, no jargão dos advogados militantes trabalhistas, o CPF e o CNPJ. Eu particularmente advogo os dois lados, porque eu digo que advogo o direito e não a ideologia. E isso também diminuiu o número de reclamatórias. Na hora que há sucumbência do próprio empregado, ele sucumbe também, ele tem que pagar uma parte, ou pelo menos os honorários em cima da parte que ele sucumbiu. E isso tem afastado um pouco a reclamatória. Mas o que mais afastou foi o desaquecimento da economia. No nosso estado, você vê a Petrobras, praticamente saiu do nosso estado. Queira Deus que esses campos de maduros voltem a operar já no começo de 2020. Pelo menos o leilão que foi feito devem ser retomados, né? Fala um pouquinho sobre o quinto constitucional. O que é o quinto constitucional e por que o nome de Eduardo Rocha está à disposição? Pronto, eu vou responder primeiro o que é o quinto, que foi o que você encaminhou, de pergunta. O que é o quinto constitucional? Alguns países com a cultura jurídica mais sedimentada do que a nossa, até porque são países mais antigos, têm isso nas suas constituições desde antanho. Isso tem difundido nos países da Península Ibérica, em Portugal e na Espanha. Coincidentemente, Portugal é quem nos colonizou. Se você analisar, isso também tem na França. Se não exatamente idêntico, mas o Parquet, que é o Ministério Público, participa das cortes superiores. Daí o nome Parquet, que é o nome francês. Na Itália tem muito similar. Agora, na prática, o que é que significa o quinto constitucional? O quinto constitucional significa uma previsão legal, constitucional, que diz que todos os tribunais superiores terão na sua composição 1/5 de membros do Ministério Público e advindos também dos advogados. No caso dos advogados, aqueles que têm pelo menos 10 anos de inscrição e notório saber jurídico nesta área. Nessa área específica é de quem tem conhecimento do direito do trabalho, quem milita na Justiça do Trabalho. E já respondendo então a sua pergunta, por que eu me disponho a ser um desses nomes que quer entrar na lista 6 nesse primeiro momento? É porque eu milito nessa área há 35 anos. Aliás, em outubro eu já faço 36 anos. Então, com toda modéstia à parte, e sendo bem franco, eu entendo que tenho a legitimidade de pleitear o voto aos meus colegas advogados, porque minha advocacia, 90%, se dá realmente na Justiça do Trabalho. Como é que funciona a votação? Qual é a data, hora e local para que ela aconteça? Vamos lá, esclarecer aos nossos... São 23 candidatos? São 24 candidatos. 24 candidatos. São 24 candidatos. Teve uma desistência, não sei se esse número caiu para 23, mas acho que são 23, eram 24, está com 23 candidatos. A eleição dá-se-á no dia 12 de julho do corrente, próximo mês. Né? Daqui a um mês praticamente. Né? Vai se dar na UNP de 8 da manhã às 17 horas. Qual a unidade da UNP? Da Roberto Freire. Da Roberto Freire, com urnas eletrônicas, como se dá a eleição normal de prefeito, de vereador, de governador. E a pessoa pode votar em mais de um candidato? A pessoa é uma lista 6, para o advogado ter o direito de votar de 1 a 6 candidatos. Deverá ter quem vai votar em 2, em 3, em 4, em 5, em 6. Ele pode votar até 6 nomes distintos. Ele não pode votar 6 vezes no mesmo candidato. Os 6 mais votados formam a lista sextupla que vai para o tribunal escolher 3. Exatamente. Desses 3 escolhidos pelo tribunal, vai para o presidente da República escolher 1 e ser nomeado desembargador no Tribunal Regional do Trabalho. O caminho é esse. Por ser um tribunal federal, quem nomeia é a presidência da República. Né? Então, dos 6 nomes vai para o tribunal, que dos 6 ele diminui para 3 e remete para o TST, que remete para o presidente da República. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a participação, os esclarecimentos do advogado Eduardo Rocha no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba
aqui do nosso programa um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Eu que agradeço. Se eu puder dizer, meu número é o 42, para votar no dia 12 de julho. Muito obrigado. Tranquilo. Obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado. Obrigado. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente e o Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.